sejam muito bem-vindos ao nosso CEA-Cast, uma iniciativa do Centro Espírita Humildade e Amor para levar a doutrina espírita de forma simples, acolhedora e reflexiva. Eu sou Juliana e hoje iniciamos uma nova série do CEA-Cast, Conexões Espirituais, em que vamos conversar sobre mediunidade à luz da doutrina espírita. Nosso objetivo é trazer clareza, acolhimento e conhecimento, mostrando a mediunidade de forma natural e responsável e sem mistificações. E para começarmos essa série, recebemos hoje André Figueiredo, trabalhador do CEA, que vai nos ajudar a compreender de maneira simples, afinal, o que é mediunidade. André, seja muito bem-vindo, muito bom ter você aqui com a gente para falar de um tema que é tão importante na vida de tantos, né? Que isso está permeando a nossa vida. E aí eu vou começar com as perguntas, mas eu queria agradecer de você estar aqui com a gente. Não, tá ótimo. Na verdade, eu que agradeço a oportunidade. Acho essa iniciativa super legal. Acho que a gente com ela consegue atingir um sem número de pessoas, né? E muitos colegas, muitos conhecidos, amigos, né? Que por um motivo ou por outro não podem mais vir a casa. Acho que essa é uma oportunidade muito interessante de nós conseguirmos ir até eles, né? Sim. Então, primeira pergunta. Como podemos explicar mediunidade de forma simples para quem nunca ouviu falar? Eu acho essa pergunta interessante. Mediunidade é um tema bastante rico, né? E, na verdade, é um tema onde a ignorância popular ela é sempre muito presente, né? E aí eu acho que acaba gerando uma gama de confusões, medo, enfim. Se eu pudesse explicar um pouco de mediunidade ou de uma forma simples, né, o que é a mediunidade, eu começaria primeiro falando que a mediunidade ela sempre esteve presente na história da humanidade, né? Então, quando você olha para a nossa sociedade, para tempos passados, né, o homem, de uma maneira ou de outra, ele sempre acreditou nessa questão do contato com o sobrenatural, com o divino, né? Uhum. Esse tema era colocado muito dessa forma. E a história ela é permeada por momentos como esses, né? Então, quando você vê um caso clássico, né? Ontem a gente estava aqui no estúdio e eu estava lembrando de Saulo de Tarso, na estrada para Damasco, onde ele tem a possibilidade de conversar com Jesus, uhum. Né? Que é isso, né? Que fenômeno foi esse, né? As diversas aparições, né, dos anjos, dos santos que são colocados pela Igreja Católica. Então, a possibilidade que algumas pessoas eventualmente dizem, né, comentam, de ter tido uma intuição, né? Como se alguém tivesse falado, tivesse dado uma ideia, uma inspiração. Isso, na verdade, nada mais é do que a mediunidade acontecendo, né, de maneiras diferentes. Uhum. Mas a história é riquíssima, né, em todas as sociedades. A gente falou aqui do cristianismo, né, mas se você for lá para trás, na época medieval, você tem, né, relatos, você indo para o Oriente, você tem também uma série de relatos de divindades, né, que os orientais acreditam e com as quais eles se comunicam e tentam se comunicar. Então isso é a expressão da mediunidade na nossa civilização. A gente é recheado desses momentos e é muito interessante. E aí a gente teve, na segunda metade do século XIX, um determinado momento em que Kardec encontra um amigo caminhando pelas ruas de Paris, que era o Fortier, e em Paris, naquela época, aconteciam fenômenos semelhantes a esse. E Fortier comenta com ele que, de alguma maneira, as mesas estavam ganhando vida nos cafés parisienses, né? E o Kardec, que era um estudioso, um pesquisador, enfim, né, no primeiro momento ele fica um pouco cético em relação a isso, mas num segundo encontro entre ambos, o Fortier acrescenta que as mesas pareciam ter não só vida, mas um pouco de inteligência, né? Parecia que elas respondiam a alguns questionamentos, elas mostravam um pouco de sentimento, né, nos movimentos, de raiva ou de delicadeza, enfim. E aí Kardec, então, ele resolve se aprofundar no entendimento do que estava acontecendo ali, tentando entender um pouco aquilo, e aí ele traz para a gente toda essa conceituação, né, do como é que isso acontece, né, todos esses fenômenos que eu citei que vinham lá de trás, o
que era isso, né? Como é que isso funcionava e tal, e aí ele cunhou esse termo, né? Mediunidade, que a gente, de uma maneira, utiliza até hoje dentro da doutrina espírita, né? Então, se eu pudesse falar de uma maneira simples, é isso. Eu acho que é algo que está presente na nossa história desde que o homem é homem, né? Desde que o mundo é mundo. Tá? E o que a gente fez foi definir, né? E tentar entender. Sim. Tá bom? E é tão simples, né? Porque às vezes a gente escuta essa palavra e pensa em coisas grandiosas. Está aqui no dia a dia. Está aqui no dia a dia e assim, mais uma vez, né? Ela é tão presente nas nossas vidas que ela não é algo que seja exclusivo da doutrina espírita. Na verdade, todas as religiões, de alguma maneira, elas acreditam nisso, né? A partir do momento em que você acredita que há algo além da matéria, né? Você acredita numa espiritualidade, né? Então, vamos lá, você acredita no Espírito Santo, você acredita em Deus, você acredita em anjos, você acredita em demônio, então você acredita que algo existe além da vida, certo? Então, o que a gente faz é simplesmente desmistificar isso, né? Talvez é como se Kardec, tentando fazer uma analogia, como se ele tivesse aberto as cortinas de um palco, né, e nos dado clareza, né, juntamente com os espíritos, do que tem do outro lado, né, e de como essa comunicação ela pode funcionar sem esse cunho do sobrenatural, né, que a gente vê muito no cinema, né, do terror, né? O cinema ele trata muito isso com aquelas fitas de 8mm, né? Aqueles filmes escuros, aquelas músicas pesadas gerando medo, enfim. E a gente faz desmistificar, mostrar que essa comunicação, né? Que nada mais é uma comunicação entre os dois mundos, ela é natural, ela é possível, e a gente pode, de alguma forma, ter um bom uso disso e ter bons frutos. Exatamente. Dessa utilização. Né? E aí, continuando aí nessa ideia, né? Essa comunicação, nós damos o nome de uma pessoa que trabalha aqui no centro, né? Para fazer esse tipo de comunicação, que é um médium. Isso. E aí, toda pessoa é médium em algum grau? Então, essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque quando a gente vai para o livro dos médiuns, tem um capítulo lá no livro dos médiuns que, se eu não me engano, é o capítulo 14. Logo lá no início do livro, do capítulo, é o capítulo 14, dos médiuns, no livro dos médiuns. Ele fala que todos nós, em maior ou menor grau, somos médiuns, né? E aí, isso é um ponto de observação muito interessante, porque quando você vem, por exemplo, para o nosso estudo sistematizado, e às vezes você está ali no salão com 50, 100 pessoas, e você pergunta ali, quem é que é médium? Tá? Então, é um percentual muito baixo de pessoas que levantam a mão se identificando como médium. Então, isso, no primeiro momento, né, uma primeira impressão, parece que é um pouco contraditório. Porque como é que Kardec afirma que todo mundo é médium e quando você pergunta, poucas pessoas, né, se afirmam ou se percebem como médium? Mas aí tem uma observação interessante, né, que quando você vai evoluindo no estudo do mesmo capítulo, em alguns outros momentos da obra, né, o Kardec ele faz algumas analogias, por exemplo, com músicos, né, com pintores, né, com pessoas que possuem dons artísticos, não que a mediunidade seja um dom, mas ele mostra como essas habilidades elas são diferentes na sua expressão, mas também na intensidade de indivíduo para indivíduo. Né? Então, assim, todo mundo é médium? Sim, todo mundo é médium. Mas existem aqueles indivíduos onde a mediunidade ela se expressa de uma maneira mais incisiva, né? Mais intensa. Sim. Então, quando a gente fala de médium dentro da casa espírita, aqui no caso do Humildade e Amor especificamente, a gente fala daquelas pessoas que no seu dia a dia, no trabalho da casa, elas têm essa mediunidade um pouco mais dinâmica, mais ostensiva, né? Mais exuberante, vamos colocar assim. Não quer dizer que quem não trabalha mediunicamente também não tenha, em menor grau, mas uma capacidade de também perceber esse outro ambiente, né, através de determinados estímulos. Inicialmente eu falei das inspirações, né? Quem nunca foi inspirado, né? Quem é que em determinado momento da sua trajetória fala, poxa,
parece que eu tive uma intuição, né? Eu tive uma sensação diferente, uma percepção de algo diferente. Então, pensando por esse aspecto, a gente pode afirmar que sim, né? Todos nós somos médiums, né? E realmente essas intuições, elas acontecem o tempo todo com a gente. Sim. Então, entrando aí, eu vou te fazer uma outra pergunta, porque eu já ia falar, então acho melhor fazer a pergunta para você. Qual a diferença entre mediunidade e sensibilidade espiritual? E se tem diferença? Exatamente um pouco daquilo que eu afirmei há pouco, né? A sensibilidade espiritual ela é presente em todos nós. Tá? E eu acho que quando Kardec faz essa afirmação no início desse capítulo 14, ele exatamente distingue um pouco esse ponto, né? Eu acho que todos nós temos essa capacidade, essa sensibilidade, né? Porém, para alguns, ou em alguns, essa sensibilidade, termo que eu utilizei anteriormente, ela é mais exuberante, né? Ela é maior, né? E aí, para esse indivíduo, o trabalho mediúnico, ele se torna necessário, né? A mediunidade, ela é mais presente ao longo da sua vida, do seu dia, das suas horas. Eu acho que é muito por isso. Assim, a gente vê muitos relatos interessantes de pessoas, por exemplo, que afirmam eu não tenho muitas sensibilidades, eu não percebo esse mundo espiritual. E aí a pessoa ela começa a trabalhar em uma reunião mediúnica, não como médium, né, mas ali eventualmente como um doutrinador, né, conversando com o espírito que está se manifestando através de um médium. E é muito frequente você, depois de algum tempo, conversando com esse indivíduo, com o doutrinador, ele relatar que ele começa a perceber um pouco mais, começa a perceber um pouco melhor determinadas presenças, né? Não quer dizer que que ele venha a trabalhar mediunicamente no futuro. Não, mas aquele mesmo indivíduo que anteriormente dizia assim, olha, eu não sinto nada, eu não percebo nada, ele já traz para você alguns relatos onde ele consegue distinguir a qualidade, por exemplo, do espírito que está ali presente, a qualidade do ambiente, enfim. E eventualmente, até porque não, algumas ideias que são inspiradas para serem utilizadas no processo, no momento da doutrinação. Então eu acho que essa sensibilidade e a mediunidade, eu utilizaria um pouco essa ideia, sabe, para diferenciar uma da outra. Sim. Né? E mediunidade, né? Você até falou isso um pouco no começo, lembrando dos filmes e tudo. Mediunidade é algo sobrenatural ou é natural ao ser humano? É natural, muito natural. Eu acho que essa coisa do sobrenatural, como você mesmo colocou e eu afirmei, é muito algo pautado na ignorância das pessoas sobre o tema. Esse final de semana, foi Dia das Mães, né? E a gente estava reunidos lá em família, eu estava conversando com uma das minhas sobrinhas e ela trazendo uma experiência que ela teve numa viagem que ela fez para um outro país, onde ela visitou uma determinada região em que a pessoa que era o guia turístico relatava assim, que nessa cidade foram sacrificadas as últimas bruxas desse país, né? Obviamente naquela época lá medieval, na Idade Média e tal, mas tinha um pouco essa correlação, né, assim, de que o médium ou a mediunidade ela estava atrelada, né, a coisas negativas, a coisas ruins, a espíritos maléficos. Isso, de alguma maneira, por interesses que eu acho que aqui não é o momento, né, não é o local para a gente estar conversando, acho que isso a gente pode dedicar um tempo para conversar sobre isso posteriormente, mas eu acho que por interesses que estavam vinculados a um outro grupo de pessoas, se colocou muito essa ideia, né, tentando de alguma maneira desestimular a utilização ou essa prática da comunicabilidade com os espíritos, da comunicação com o mundo espiritual. E aí isso ficou, né, ficou durante muito tempo e, como eu falei, aí o cinema acaba reforçando muito isso, né? Mas o espiritismo, né, ele desmistifica para a gente, ele mostra que isso, pelo contrário, é muito mais natural do que a gente imagina, que a gente não deve ter medo, né, que a partir do momento em que a gente
entende e aprende a conviver, né, nós podemos ter muito bons frutos dessa relação entre os dois mundos, né? Basta dizer o nosso cenário aqui, né, a gente tem aí Francisco de Assis, né, a gente, a todo momento, a gente roga, né, por Jesus, por Deus nosso Pai, por Francisco, para que eles nos inspirem. Isso é uma boa utilização, né, da mediunidade, né? Ou seja, até a prece é uma forma que você busca de se comunicar com esse outro mundo, né, de uma maneira sutil e, por que não, né, em muitos momentos somos inspirados por ambos. Não é? E se não fosse essa sensibilidade ou essa mediunidade, né, que é algo mais ostensivo, o que seria, né, dessas inspirações que a gente recebe até para ajudar alguém, para ligar para alguém, para parar para conversar com alguém, né? Exato. Eu penso até que, de uma certa maneira, né, quem tivesse isso de uma forma um pouco mais frequente, se a gente não tivesse desmistificado, talvez nós ainda estivéssemos tendo essas pessoas perseguidas como aquelas lá da Idade Média, né? Sendo tratado como bruxas, com uma série de crendices, de misticismos, né? E a gente trata isso com muita naturalidade. Bom, para terminar, que a gente já está chegando no fim, uma doutrina espírita, ela nos ajuda a compreender melhor a mediunidade. Você já falou basicamente um pouco dessa pergunta, né, durante as outras perguntas, né? Mas a doutrina, ela traz essa compreensão um pouco mais acessível para nós, né? Eu digo que, assim, a doutrina ela é muito clara, né? Eu digo que é uma doutrina de esperança e de consolação. Usei esse termo ontem aqui durante o estudo, porque eu acho que ela nos traz muito claro o conceito de que nós somos espíritos imortais, que nós fomos criados com o objetivo de crescer, de evoluir, né? Nesse processo de aprendizado em busca dessa evolução, né, Deus, na sua soberana justiça e bondade, né, Ele nos permite ir e vir para a gente ir corrigindo, aparando algumas arestas, né? E nessas idas e vindas, nós continuamos tendo a possibilidade de comunicar, de nos comunicarmos com quem fica e com quem vai. Né? Então, assim, é uma vida que ela é cíclica nessa coisa de ir e vir, mas ela é contínua, nós não deixamos de existir. E se não deixamos de existir, por que não continuarmos nos comunicando? Só que, em alguns momentos, essa comunicação ela vai depender de algumas variáveis. Em um determinado momento, a gente vai precisar de alguém que tenha essa possibilidade de nos escutar melhor, de nos perceber melhor. É isso, né? Então, de uma maneira muito simples, né? Acho que o Espiritismo ele é se eu pudesse diferenciar, por que o Espiritismo ele é diferente de todas as doutrinas sérias, cristãs e outras tantas que tentam promover a reforma moral do indivíduo? Simplesmente porque ela abre essa cortina, né, para esclarecer de uma maneira muito simples o que tem do outro lado e essas possibilidades de comunicação entre esses dois mundos. Né? É isso. Não sei se eu respondi, mas... Respondeu, claro. Muito obrigada, André. A gente terminou, mas agradeço pelas reflexões. A gente está começando a falar de mediunidade, né? Acho que é um assunto que a gente vai ter 5 episódios aqui, mas mesmo assim a gente não vai esgotar, né? Então, obrigada pelas reflexões, pelos esclarecimentos que você compartilhou com a gente. Espero ter você aqui outras vezes. Sem dúvida, eu que agradeço. Obrigada a você que esteve conosco neste primeiro episódio da série. E no próximo SEACast vamos conversar sobre os diferentes tipos de mediunidade. Até o próximo encontro e muita paz.